Deus tem o poder de multiplicar o pouco em muito. Esse é o 11º episódio da série Andando no Sobrenatural. Nós temos várias experiências em que vimos o próprio Deus multiplicando de forma sobrenatural o pouco que tínhamos e transformando em muito. Um testemunho muito forte o Senhor me faz lembrar para compartilhar com você hoje era em meados de 2020, 2021. Todo mundo estava sofrendo demais com a pandemia da Covid. 2019. A nossa igreja ela estava instalada em partes de um grande galpão. Em 2021, o Senhor falou de forma muito clara, no ápice da pandemia, de que nós deveríamos, como igreja, alugarmos o restante de todo aquele galpão que nós ainda não ocupávamos. E eu confesso que para mim foi um grande desafio, porque aos meus olhos humanos, a quantidade de membros que nós tínhamos era uma quantidade muito tranquila para o espaço que nós já tínhamos. Isso também envolveria recursos financeiros. Inevitavelmente, nós não tínhamos, humanamente falando, condição para podermos então fazermos toda essa reforma, alugarmos o restante daquele galpão, mas nós ouvimos ao Senhor e caminhamos nessa direção. Sobrenaturalmente, o Senhor abriu as portas, nós negociamos o espaço, o restante do espaço que nós estávamos desejando alugar. Foi assim uma experiência incrível, porque nós tínhamos o espaço, mas nós tínhamos o grande desafio de uma grande reforma. Todo o prédio da igreja iria ser instalado naquele galpão completo. Isso demandaria muito recurso financeiro. E ao olharmos para aquilo que tínhamos em nossas mãos, era algo impossível de acontecer. Mas nós colocamos essa questão diante do Senhor, nós entregamos o pouco recurso que nós tínhamos diante dele, e de uma forma sobrenatural, eu acredito que em torno de um mês, em que o governo do estado de São Paulo pediu para que todas as igrejas, todos os lugares que houvesse possibilidade de aglomerações, ficasse fechado por causa do número exorbitante de casos de Covid. Foi naquele um mês que nós tivemos que fechar e não funcionarmos ali no prédio como igreja, os cultos acontecendo ali, que nós conseguimos reformar todo aquele novo espaço. Foi uma obra gigantesca aos nossos olhos, que demandou muito recurso financeiro. E eu quero confessar para vocês que Deus nos surpreendeu milagrosamente. Quando terminou toda aquela reforma, toda aquela obra, que nós levantamos o quanto foi gasto, nós não conseguimos mensurar de onde surgiu todos os recursos para que a gente pudesse realizar aquela grande obra. Quando iniciamos, nós tínhamos um pequeno recurso. Quando terminamos, o fechamento ali de tudo que foi gasto provou de forma muito clara, nós não temos como discutir, a não ser a certeza de que realmente Deus multiplicou o pouco que nós tínhamos quando nós decidimos caminhar em obediência ao que Ele estava nos pedindo e então realizarmos aquela grande reforma, aquela grande obra. Enfim, a igreja ficou com um espaço muito grande, muito maior, lindo, tudo muito organizado, sem devermos nada para ninguém. Milagrosamente, nós podemos testificar também que a quantidade de membros multiplicou. A quantidade de membros que tínhamos antes do novo espaço era uma quantidade. Quando nós obedecemos ao Senhor, então fomos para um espaço maior, e vimos uma multiplicação na quantidade de membros também. Então não apenas os recursos financeiros, mas a multiplicação na quantidade de novos membros que a igreja recebeu. E a minha pergunta sempre foi, depois dessa experiência, e se não tivéssemos obedecido ao Senhor? Se não tivéssemos alugado todo o restante daquele galpão? Se não tivéssemos tido um espaço maior na nossa tenda? Como é que Deus poderia mandar novos membros para congregarem junto conosco? Então eu posso te garantir com toda a certeza que Deus é poderoso para multiplicar quando nós pegamos o pouco que temos e colocamos nas mãos dele, cheio de gratidão e crendo em obediência, obedecendo aquilo que ele pede para que a gente faça. Eu te convido, te encorajo a colocar o pouco que você tem nas mãos do Senhor, confiar nele, agradecê-lo pelo pouco que você já tem, porque certamente Deus, o nosso Pai, é poderoso para multiplicar o pouco em muito. Eu quero, antes de encerrar esse vídeo, agradecer as pessoas que têm se inscrito no meu canal, e eu quero
encorajar você que está aqui chegando agora pela primeira vez, não termine esse vídeo sem se inscrever nesse canal, sem curtir esse vídeo, sem comentar, sem compartilhar, porque o desejo do meu coração nesses dias é que o maior número de pessoas recebam o acesso da informação a respeito de um Deus que é um Deus sobrenatural e que está vivo e que pode realizar. Ainda hoje, você pode ser esse agente de transformação que Deus está confiando essa grande e importante mensagem, que Ele é o Deus do sobrenatural. Seja você esse agente e não se esqueça, eu espero você na próxima semana para mais um episódio da série Andando no Sobrenatural. Deus te abençoe.